E aí, pessoal, beleza? Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico matemático aqui no PGF Concursos. Eu sou o Gus Rodrigues, @Gus no ar, e hoje eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio gigantesco, que é falar contigo sobre logaritmos e tentar eliminar o teu ranço. Eu sei que é uma tarefa difícil, mas eu vou contar com a tua boa vontade. Deixa o ranço para lá. Eu sei que quando a gente fala logaritmo, traz umas memórias, né, terríveis. Tem gente que nunca ouviu falar, não quer nem saber do que se trata. Tem gente que confunde logaritmo com o algoritmo da rede social, enfim. Cara, se eu pudesse, eu não tenho esse poder, e vocês vão ver que é um poder que eu não preciso nem dizer que eu não tenho, mas se eu pudesse mudar uma palavra do nosso vocabulário, seria a palavra logaritmo. Especialmente aqui no meio matemático. Eu trocaria logaritmo por expoente. Porque quando tu fala expoente, não tem aquele ranço eterno que tem a palavra logaritmo. Mas tu já sabe, logaritmo é sinônimo de expoente. E assim, deixa eu te contar uma história também, né? Porque, afinal de contas, o cara pensa assim, bah, eu já ouvi isso. O cara que inventou o logaritmo não tinha cabelinho na língua. Velho, é assim, a gente hoje tem uma facilidade gigante. A gente tem o mundo na mão. A gente tem o mundo aqui na nossa mão, sabe? Então, a gente pode, olha só, tem um mundo e a gente ainda pode interagir com o mundo do jeito que a gente quiser, né? Quando a gente fala em logaritmo, talvez o grande ranço seja esse. Meu, pra que isso? Tu imagina, há séculos atrás, não existia inteligência artificial, não existia internet, não existia celular, não existia calculadora, só existia o cérebro para a galera usar ali e explorar. E eles faziam cálculos, já deve ter ouvido essa expressão, mas isso é um cálculo astronômico, quando o cálculo é muito gigantesco. E, gente, sim, os caras faziam cálculos astronômicos. Eles calculavam distâncias entre os astros. Cara, atualmente tem ser humaninho que não consegue entender o que acontece dentro da sua casa. E séculos atrás já tinha ser humaninhos que conseguiam entender o que acontecia fora do planeta Terra, entre os astros, e faziam cálculos astronômicos. E aí vocês vão me dizer se a sociedade está evoluindo ou regredindo. Bom, críticas à parte, o que eu quero dizer é que quando o logaritmo surgiu, ele surgiu para facilitar a vida das pessoas. Olha que legal o que vai acontecer na tua cabeça. Por que inventaram os logaritmos? Inventaram os logaritmos para facilitar a vida. Qual é a função do logaritmo? Respira. Transformar multiplicação em soma. É para isso que serve o logaritmo, para transformar multiplicações em somas. Claro que esse é o meu jeito de enfiar na tua cabeça o que eu quero que tu aprenda. Não foi só para isso. Isso foi uma consequência, isso eles foram percebendo que dava para fazer. Mas lembra, o logaritmo transforma multiplicação em soma. Cara, o logaritmo veio para facilitar a vida. Ao invés de fazer, por exemplo, 1998 vezes 2025, tu podia fazer logaritmo disso aqui mais logaritmo daquilo e, pô, tu somava ao invés de multiplicar. É muito mais fácil, né? Então eles tinham todo um processo. Não existia calculadora, não existia ChatGPT, não existia inteligência artificial, não existia o Google, mas eles tinham uma coisa chamada tábua de logaritmos. O que é a tábua de logaritmos? Era uma tábua onde os matemáticos escreviam os principais logaritmos. Por isso que hoje em dia a gente fala em tabuada. Por que tu fala em tabuada? Porque tem a ver com tábua. Esses valores que a gente sabe, a tabuada do 2, tinha uma tábua lá com todos os valores das multiplicações por 2. Assim como tinha a tábua de logaritmos, onde os caras pesquisavam. E aí eles faziam muitas manipulações para poder usar aquelas tábuas. Porque aquelas tábuas não eram infinitas.
Hoje em dia tu não precisa de tábua porque tu tem um celular com calculadora científica, mas na época não precisava. Entendem o contexto histórico que faz muito necessária a utilização do logaritmo? E hoje a gente estuda o que esses caras inventaram. Então a nossa tarefa não é nem inventar, é só estudar. Tudo bem? Espero ter te convencido. Pelo menos acabar um pouquinho do ranço, né? E logaritmo, gente, é um expoente. Pensa comigo. Qual número devemos elevar ao número 2 para que o resultado seja 16? Não precisa nem escrever, vamos pensar juntos. Tem o 2 elevado a um expoente. 2 elevado a qual expoente vai dar 16? Cara, é só fazer 2 elevado a x igual a 16. Isso aqui a gente sabe fazer. É uma equação exponencial. O x vai ser igual a 2, 4, 8, 16. 4. O x vai ser igual a 4. Mas a gente pode usar logaritmo para calcular um expoente desconhecido. É para isso que serve o logaritmo. O logaritmo serve para calcular expoente. Vou dizer outra coisa. O logaritmo é um jeitinho diferente de escrever uma equação exponencial. Não. Sim. O logaritmo é um jeitinho diferente de escrever equação exponencial. Vou contar um segredo. Eu tenho, sei lá, dos alunos particulares que eu dou, que eu faço acompanhamento escolar, tirando a galera dos concursos, que é a grande maioria dos meus alunos. Mas, sei lá, de cada 100 alunos particulares, uns 90 chegam para mim dizendo que querem aprender logaritmo. É impressionante como tem dificuldade em logaritmo. E sabe qual é a primeira aula que eu dou para quem está com dificuldade em logaritmo? Potência. Porque eu sei que operar com logaritmos é resolver equação exponencial, é trabalhar com as propriedades das potências. Então eu fico um bom tempo trabalhando com propriedade de potência, 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 potência. Depois, equação exponencial, equação exponencial, equação exponencial. E depois eu entro em logaritmo. E aí a galera entende logaritmo. Por quê? Porque vê que não é o problema no logaritmo. O problema está para trás. Spoiler para ti, né? Se tu não tá com tudo dominado, vai estourar no coitado do logaritmo e ele leva as culpas, tá? Então, podemos usar logaritmos para calcular expoentes desconhecidos. Olha só, o sinônimo de logaritmo é expoente. Isso aqui eu vou deixar muitas vezes escrito para vocês lembrarem. Qual é a definição de logaritmo? Respira. Logaritmo é essa definição. Primeiro, logaritmo de b na base a é igual a x. Se isso aqui acontece, então o que a gente pode concluir? Que a elevado a x é igual a b. Esse c e somente c está te dizendo que isso equivale a isso equivale a isso. Atenção! A é a base do logaritmo. B é o logaritmando. E x é o logaritmo. Lembra que logaritmo é a mesma coisa que expoente? Se isso aqui é o logaritmo, olha aqui, ó. Está aqui no expoente. Nossa, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. O logaritmo é o mesmo que expoente. Como é que a gente calcula o logaritmo? Tu vai receber isso aqui, né? E tu vai fazer o que eu brinco, né? Flechinha que vai, flechinha que vem. Só isso. Flechinha que vai, flechinha que vem. Flechinha que vai, flechinha que vem. Sai da onde? Sai da base. Flechinha que vai, flechinha que vem. A elevado a x é igual a b. A elevado a x é igual a b. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Olha isso aqui, ó. Log de... Vamos fazer aqui juntos aqui a análise. A base do logaritmo é a base da potência, tá? A base do logaritmo é a base da potência, tá? 2. O logaritmo é o expoente. O logaritmo é o expoente. E o logaritmando é a resposta. Então, vamos lá. O logaritmando é a resposta e o expoente é o logaritmo. Cara, 2 elevado a x igual a 16 nada mais é do que logaritmo de 16 na base 2 é igual a x. Qual número devemos elevar o número 2 para que o resultado seja 16? Flechinha que vai, flechinha que vem. Olha só, flechinha que vai, flechinha que vem. 2 elevado a x
é 16. Isso é logaritmo. Only this. Só isso, gente. Flechinha que vai, flechinha que vem. A elevado a x é igual a b. É isso. É importante saber a nomenclatura, tá? O b é o logaritmando, o a é a base e x é o logaritmo. A partir de agora, é o que eu chamo de penduricalho. É detalhe. O tronco da árvore está aqui. Agora a gente vai fazer uns enfeites. Vai botar uma árvore de Natal, ó, que bonito. A gente tem aqui a nossa árvore de Natal, esse é o principal. Agora a gente vai botar um pisca-pisca, umas bolinhas maiores, outras menores, umas mais brilhantes, umas menos, umas que vão aparecer várias vezes, outras que vão aparecer poucas vezes, aquela estrelona lá em cima, né? É isso. Essa é a nossa árvore que agora a gente vai enfeitar. Mas o que eu quero que tu saiba é isso. Flechinha que vai, flechinha que vem. Existem algumas restrições que eles adoram, né? E aí vale pensar nisso, ó. Se tu elevar um número, esse número não pode ser o 0. E não pode ser o 1 também, né? 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. Aí não faz sentido calcular. Então o A não pode ser 1. E não pode ser 0 também, né? Tá entendendo como as restrições que vão aparecer dos logaritmos, elas fazem muito sentido? São quase intuitivas. Não vou dizer que são intuitivas, porque não é para todo mundo essa intuição, né? Mas são bem tranquilas da gente entender. O que eu quero agora é aplicar essa definição com vocês. Log de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Ó, flechinha que vai, flechinha que vem. 2 ao cubo é 8. Show de bola. Log de 5 na base 5 é igual a 1. Ah, mas ele acabou de dizer que não podia ser o 1. A base. 5 elevado a 1 é 5. Ó, flechinha que vai, flechinha que vem. Aqui, 7 elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Né? Logaritmo de 1 na base 7 é igual a 0. Por quê? Flechinha que vai, flechinha que vem. Certo? Isso. Atenção a esses dois aqui, ó, que a gente vai usar muito, tá, gente? Toda vez que o logaritmando for igual à base, toda vez que o logaritmando for igual à base, o logaritmo vai ser 1. Toda vez que o logaritmando for igual à base, o logaritmo é 1. Outra, toda vez que o logaritmando for 1, toda vez que o logaritmando for 1, tanto faz a base, quando o logaritmando for 1, o logaritmo vai ser 0. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é 1. Só não pode ser 0 elevado a 0. Por isso que a base aqui não pode ser 0. Viu como faz sentido? As restrições do logaritmo fazem sentido, né? Show de bola. Agora é conosco, conosquinho. Sabe a história do conosco? Não posso contar nesse horário. Vamos resolver aqui esses exemplos de logaritmo? Cara, vai aparecer aqui e o x é nosso. Eu sempre brinco, né? O expoente é nosso, nesses casos aqui. Então, log de 16 na base 4 é quanto? Vamos lá. Isso é igual a x. E agora, definição. Flechinha que vai, flechinha que vem. 4 elevado a x é igual a 16. 4 elevado a x é igual a 16. Aqui eu falo sempre para vocês, né? A ideia é escrever na mesma base. Qual base eu vou utilizar? 2, pode? Pode. Eu não quero usar o 2. Eu quero usar a base 4. Olha como é mais tranquilo. 4 elevado a x é igual a 4 ao quadrado. Né? Corta as bases, o x é igual a 2. Ah, professor, mas eu não sei se eu ia fazer assim. Talvez eu fosse fazer a base 2. Tudo bem, vou fazer contigo. Outra solução. Outra solução. Olha só que bacana. 4 elevado a x é igual a 16. Eu vou fazer o 4 como 2 ao quadrado elevado a x. E o 16, fatorando, ó, 2, 4, 8, 16. É 2 na quarta, né? 2 na quarta. Potência de potência multiplica os expoentes. 2 elevado a 2x é igual a 2 na quarta. Bases iguais iguala os expoentes. 2x é igual a 4. X é igual a 4 sobre 2. Meu x é igual a 2. Deu a mesma coisa. Claro que deu. É a mesma conta, né? Tem que dar a mesma coisa mesmo, tá?
Então tem dois caminhos, depende da base que tu escolher. Ah, bem mais fácil o 4, né? Sim, só que às vezes na hora do aperto ali, da correria, da tensão da prova, tu não se liga nisso. Tu já sai fatorando e vai fazendo assim. Tá tudo certo. Agora, log de 1 nono na base 3 é quanto? Não sei, é x. Vou aplicar a definição de logaritmo. 3 elevado a x é igual a 1 nono. 3 elevado a x é igual a 1 nono. Reparem que o logaritmo só está escrito aqui, né, cara? Primeira linha que eu já vou usando, já não tem mais logaritmo para a gente usar. Por isso que eu falo que é um ranço que não precisa existir, um ranço do logaritmo, né? Mas ele existe, eu sei, mas não precisa. Vamos nessa? 3 elevado a x é igual a 1 nono. Esse 1 nono eu vou fatorar, vai dar 1 terço ao quadrado, lembra? 3 na x vai ser 1 terço ao quadrado. E agora o expoente negativo. Tanto faz onde eu inverto. Eu vou inverter aqui, tá, gente? Porque daí o meu x já fica positivinho e tal. Vai ficar 3 elevado a x é igual a 3 na menos 2. Bases iguais, simplifica, iguala os expoentes. X é igual a menos 2. Show de bola. Letra C. Log de 3 na base 81. Isso é igual a x. Vou fazer flechinha que vai, flechinha que vem. Vai ficar 81 elevado a x é igual a 3. Fatorando o 81, deixa eu fatorar aqui neste cantinho, bem cantinho aqui, ó. Dá 3, fica 27. Dá 3, fica 9. Dá 3, dá 3, dá 3, dá 1. Fica 3 elevado à quarta potência. Então, tu vai ter 3 elevado à quarta potência elevado a x é igual a 3. Potência de potência multiplica os expoentes. 3 elevado a 4x é igual a 3. Quando não está escrito o expoente, ele é igual a 1. É igual a 1. Então, aqui tu pode simplificar as bases e igualar os expoentes. 4x igual a 1, divide tudo por 4, ou passa o 4 para lá dividindo, né? X igual a 1 quarto. E está aqui a nossa respostícula. 1 quarto é o valor de log de 3 na base 81. É isso. Gente, sério, eu espero que vocês tenham perdido o ranço do logaritmo. E esse é o intuito deste primeiro encontro. Eu vou encerrar aqui, quero acabar em alto astral. Vocês olhando para cá e pensando, pá, realmente não é tão feio como parece esse bicho de logaritmo. Não é mesmo, tá? Show ranço. E agora a gente vai respirar, internalizar isso tudo que a gente conversou, porque aí nos próximos capítulos a gente vai começar a entender por que eu falei que o logaritmo surgiu para facilitar a vida. A vida de quem? A vida dos caras lá antigamente. A nossa talvez não, porque como eu falei, é só apertar ali as teclinhas certas que o celular faz a conta pra gente. Só que tu tem que saber pelo menos quais teclas apertar, né? Porque por conta, se bem que a inteligência artificial hoje em dia, até isso tem feito, né? Mas é outro assunto, na hora da prova não vai ter inteligência artificial, só vai ter a tua inteligência natural e a gente precisa dominar esses conceitos, tá certo? Então é isso. Se tu entendeu tudo que a gente falou hoje, flechinha que vai, flechinha que vem, logaritmo, é a mesma coisa que expoente e tal, eu te espero na próxima aula, certo? Baita abraço e hasta la vista, baby!